A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Esta palavra que é poderosa e que o Espírito Santo de Deus aplica essa verdade ao meu e ao teu coração. O tema que quero compartilhar com você é quando Deus se opõe. Nós, quando temos inimigos, homens e até mesmo o diabo, nós temos a quem clamar. E o Senhor se levanta ao nosso favor e nos dá a vitória e faz justiça. Mas se tivermos o Senhor como nosso inimigo, como nosso adversário, a quem iremos clamar? A quem iremos interceder? Por isso, precisamos prestar atenção de como estamos vivendo. Será que nós estamos tendo o Senhor como opositor das nossas vidas? Em um certo momento, o povo de Israel viveu na prática do pecado de uma maneira tão intensa que o próprio Deus se colocou diante deles como adversário. E lá em Amós, no capítulo 9, no verso 4, diz o seguinte: porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Observamos que se Israel tivesse como adversário os filisteus, amorreus ou qualquer outra nação, Deus, como sempre, se levantou e se levanta para dar vitória. Mas nesse momento, a prática do pecado, a maneira pecaminosa que aquela nação estava vivendo, atraiu contra eles a ira do Senhor. Assim, precisamos ter o devido cuidado, pois muitas vezes nós temos projetos, planos, ideias que temos o Senhor a nosso favor, mas muitas outras vezes os nossos planos, os nossos projetos têm como opositor o próprio Deus. E se assim o for, queridos, não prosperaremos, não teremos vitória, porque o Senhor se coloca contra nós. Por isso precisamos prestar bastante atenção na nossa vida, pois se estivermos vivendo na prática do pecado, se estivermos vivendo de maneira que desagrada ao nosso Deus, pode ter certeza que o Senhor não estará aprovando e nem tampouco vai colocar as suas mãos para te abençoar. Antes, ele se colocará como adversário daqueles que assim vivem. Por isso, precisamos ter cuidado. Observe sua vida, observe os seus planos, observe suas escolhas. Elas fazem com que Deus esteja com as mãos estendidas ao teu favor ou ele esteja na frente como adversário? O salmista, no Salmo 50, verso 22, diz o seguinte: considerai, pois, nisto, vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem os livre. O salmista alerta para esta realidade. Se nós nos colocarmos como adversários do Senhor, seremos aniquilados, despedaçados. A maneira como eu estou vivendo, se ela estiver contrária à vontade do Senhor, se eu estiver na prática do pecado, eu estarei atraindo a ira de Deus. E Hebreus, no capítulo 10, no verso 31, diz o seguinte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tenha inimigos, homens, tenha até o diabo como inimigo, mas jamais tenha Deus como seu inimigo, pois ter Deus como inimigo é ter a certeza da derrota. Por isso, precisamos entender o que em Mateus, no capítulo 10, no verso 28, que diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Portanto, amados irmãos, você que me escuta, tenha como principal objetivo agradar a Deus. Pois se você viver uma vida de santidade, de temor a Deus, os teus projetos, aquilo que você sonha, pode ter o aval do Senhor. Mas se você viver na prática do pecado, se você estiver envolvido com o pecado, o Senhor pode ser o seu adversário e o meu adversário. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a viver uma vida que agrade ao Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor nos leve a ter uma vida de temor ao Senhor, para que tenhamos o Senhor como aliado
e não como adversário. Que assim venhamos refletir sobre essa verdade e que o Senhor, o Espírito Santo, nos conduza a viver uma vida de temor. Pois se assim fizermos, o Senhor estará conosco e nos dará vitórias. Que Deus te abençoe. Seja uma pessoa temente a Deus.